Agora são 8 horas e 43 minutos, 8 horas e 43 minutos. Esse é o Repórter Difusora. Sexta-feira, você sabe, é cultural. Estou recebendo aqui mais uma vez o professor Sérgio Brenha, historiador, e ele me fala aqui um número, 500 e não sei quanto, como é que é uma região nossa que é mistura Egito. Eu não entendi direito. Me conta essa história, meu caro Sérgio Brenha. Que história é essa? Ruínas brasileiras de coisas do outro lado do mundo? Sim, e ruínas que inspiraram exploradores que vieram aqui atrás dessas ruínas, exploradores importantes, Percy Fawcett da Inglaterra, e que inspirou também, como ninguém sabe esse detalhe, todas as aventuras do Indiana Jones. Foram inspiradas em, digamos assim, fatos reais que ocorreram no Brasil. Então vamos começar Peraí. do Peraí. começo. Então, você está falando Indiana Jones, é uma personagem lá, vivida por Harrison Ford, de Steven Spielberg, e você está me Isso. dizendo que isso tem a ver com a gente. Quer dizer, aquela Isso. história contada, ela não é totalmente. Claro, Hollywood faz lá a sua ficção, acrescenta, mas não se sabe exatamente o que tem a ver com o Brasil. Fiquei curioso agora. Sim, vamos começar do começo. Em 1839, foi achado, por acaso, um manuscrito que pegou o número de 512 na Biblioteca da Corte, hoje Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então ficou conhecido como Manuscrito 512. Esse manuscrito narra uma expedição de bandeirantes em busca de espaços, em busca de descobertas, em busca de riquezas para a coroa portuguesa. E foi uma descoberta tão fantástica que foi feita em 1753. Então esse manuscrito já estava há quase 100 anos perdidos na Biblioteca Nacional quando foi encontrado e foi lido. Quando foi lido, recebeu uma grande repercussão no mundo todo. Porque era o relato de uma cidade antiga, uma cidade com características, digamos, egípcias, ptolomaicas, romanas indiretamente, porque deve ser mais antigo do que as próprias ruínas romanas. E isso ficou conhecido como Cidade Z. E ninguém sabia bem onde era, porque naquele tempo os bandeirantes que fizeram esse relato por escrito não tinham como descrever. Então eles falavam interior da Bahia, fronteira de Mato Grosso com Goiás, floresta amazônica, mas isso não era bem definido. Bem, algum tempo depois, já em 1885, um senhor chamado Henry Hargad publica As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão, traduzido por Essa de Queiroz, falava também, digamos, supostamente dessa cidade perdida no Brasil. E o próprio autor das Minas do Rei Salomão esteve aqui nas florestas da América do Sul e recebeu de presente uma estatueta pequenininha, uma estatueta de 25 centímetros de basalto negro, com umas inscrições e uma figura mitológica estranha. E essa estatueta foi parar nas mãos de Percy Fawcett, lá na Inglaterra também. E o autor, a história começa aí, o autor das Minas do Rei Salomão disse para ele, olha, essa estátua veio da América do Sul, provavelmente de uma civilização muito antiga, né? As Minas do Rei Salomão podem estar por lá, e ele deu essa estátua para esse Percy Fawcett, que esteve no Brasil fazendo várias expedições para tentar encontrar esta cidade, né? E desaparece exatamente em 1925. Desaparece, ele disse para a família, olha, se eu sumir é porque eu encontrei a cidade. Não vou mandar notícia que encontrei e não chorem por mim porque eu não estarei perdido. Que história! É uma história bem interessante. E a história deste homem muito bem preparado da Brigada Britânica, digamos assim, veio com uma expedição para cá, atrás dessa cidade, e foi justamente esse aventureiro que inspirou o Indiana Jones. Quer dizer, o Indiana Jones, na verdade, ele chama-se Percy Fawcett.
esteve no Brasil. Bem, como ele supostamente encontrou a cidade ou não, não se tem certeza, já em 1980, ele mantinha o contato com carta com a família dele lá na Inglaterra. Até antes de desaparecer, oficialmente essas cartas foram declaradas. E um sobrinho dele escreve um livro chamado O Templo de Ibis. Em 1980, pela editora Emery, ele chama-se Timothy Patterson. E esse senhor, parente desse Fawcett, escreveu esse livro justamente narrando essa cidade que realmente foi descoberta. Hoje, provavelmente, esta cidade está controlada pelos esotéricos, pelos rosacruzes, pelos gnósticos de alta, digamos assim, de alto poder no mundo. Ainda conserva-se o nome de Templo do Sol de Ibis, e hoje se sabe que fica entre o Goiás e o Mato Grosso, e está sobre, digamos, o controle dos índios e de um senhor chamado Udo Oscar Luckner. Então, se alguém conhecer esse senhor, ele controla esta passagem dessa cidade, porque é uma cidade meio antiga, meio subterrânea e que tem também acessos, aí eu vou falar a palavra proibida agora, né? Acessos com, digamos, relíquias também extraterrestres. Então, talvez aí seja, digamos assim, o principal tesouro. Talvez o caso não seja nem extraterrestre, tesouros que foram encontrados ali. Ligado à descoberta dessa cidade, existe a história da Índia Paraguaçu, uma Índia famosa, rica, que se casou-se com um nobre português e teve até reconhecimento nobre lá pela Europa, lá pela França, recebeu um nome novo de Catarina, entendeu? Então, e um tesouro chamado Tesouro de Moribeca. O Moribeca é um dos netos desta Índia, e era um filho meio assim, digamos assim, não muito reconhecido pela corte, e ele mesmo se negou depois a dizer onde estava este tesouro. Então, certamente encontraram esta cidade e este tesouro. Agora, é uma história muito bonita, porque muitos historiadores já tentaram descredenciar esse manuscrito, dizendo que essa cidade não existe, que já foi encontrada, que é uma cidade indígena, é Cuicuro, é uma cidade de índio feita só de pau e pedras. Mas isso não é verdade, porque o relato do manuscrito, o manuscrito são 4 páginas, e relata detalhadamente. É uma cidade de pedra, com pórticos, com praças, com estátuas, uma estátua de uma figura meio romana apontando para o norte, e ele dá detalhes de colunas, de templos, de muitos acessos, muitos lugares dessa cidade que não era em um ponto só, ela era disseminada pela floresta. E hoje em dia essa cidade pode estar, sabe onde? Quem lembra do mapa do Brasil? Eu quero agora os companheiros olhando o Google Terra, mapa do Brasil, naquela pontinha entre o Mato Grosso e a divisa do Pará com o Amazonas. O Mato Grosso se estica um pouquinho para cima, faz uma pontinha, né, um triângulozinho ali, é exatamente naquela região fronteiriça ali que hoje os pilotos da FAB e os, digamos, os navegadores do Google Terra estão declarando, digamos assim, noticiando que alguma coisa está enterrada na floresta naquela região. Então é uma história muito bacana dessa cidade. Por que digo ptolomaica pré-egípcia? Porque quem fez o manuscrito conseguiu desenhar alguma das coisas que estavam, digamos, alguns dos que estavam desenhados nessas possíveis ruínas no Brasil. E é uma língua antiga, um egípcio demótico, segundo aqui o escritor Barry Fell, né? E conseguiu se traduzir. É um alfabeto meio escorpioide usado pelos caldeus, essas coisinhas assim, entendeu? E traduziu-se dizendo, era um ptolomaico antigo, né? Meio demótico. Para quem não sabe, o egípcio, a primeira tradução do egípcio para o grego passou por essa linguagem intermediária chamada demótica. Então é um intermediário, uma tentativa dos gregos de traduzir e entender o egípcio. Então essas inscrições encontradas certamente no Brasil têm características egípcios, demótica e caldeia. E quer dizer o quê? Quer dizer, essas escrituras que estavam na cidade, perfumes de fragrância, ervas aromáticas e temperos, tesouraria de ouro e casa de guarda para barras de prata
não estampadas. Então essa foi a tradução desses escritos antigos encontrados numa suposta cidade antiga no Brasil com colunas. Essa não tem pirâmides, essa tem colunas egípcias, terraços e templos. Então uma história muito interessante. E eu tive agora um reforço dessa história, Robson, que é muito realmente discriminada, com um reforço que a gente vai ter nos nossos estudos de arqueologia e história. Cadu Mago é o nome do site, do blog Cadu Mago, com K, tudo junto. Cadu Mago, História e Arqueologia. Um site com um blog, com um canal de YouTube, na verdade, com vídeos de história e arqueologia, resgatando toda essa história antiga do mundo e citando muito os acontecimentos na América do Sul e no Brasil. Bem, eu vou parar por aqui e vai ficar curiosidade. Esse material a gente disponibiliza no meu canal de YouTube, está disponibilizado para que você possa acompanhar. Que é Cadu, é K-A-D-U Mago. Mago. Cadu Mago, tudo junto. Tudo junto. E aí aparece o canal dele, uma sequência de vídeos fantásticos. Que coisa, sobre hein? todas essas histórias. E mais importante, ele dá as referências para você ir atrás e confirmar o que ele está narrando ali. E essa história dessa cidade perdida no Brasil já foi esquecida, porque já se passou a régua disso dizendo que não existe, que não foi encontrada, mas há essas suspeitas desses tesouros encontrados, dessas viagens desses senhores para lá, e tem a ver com Caramoru, tem a ver com essa Índia Paraguaçu, e tem a ver até com Dom Pedro II, que também estava empolgado com essa história. Dom Pedro era curioso demais, adorava. Aliás, por causa dele, a gente teve o contato dele, que aconteceu em um trem na Europa com o Grambel. Eles se encontraram, o Grambel queria conhecê-lo, foi Grambel que queria conhecê-lo. Isso é uma história, né? Ele quase virava... Ele foi um dos caras mais votados numa eleição americana. Gostaram tanto de Dom Pedro II. Aliás, existem livros hoje sendo escritos para resgatar a história de Dom Pedro II. Me parece que a Globo está colocando uma novelinha aí histórica que está vindo por aí, falando exatamente dessa figura. Olha, agora eu vou deixar a curiosidade para que os ouvintes possam buscar o Cadu Mago, buscar lá no canal. História e Arqueologia. Aí vocês vão saber de onde vem o personagem que foi vivido lá pelo Harrison Ford no filme do Spielberg. Isso. Coisas brasileiras. A própria Globo, só para finalizar, essa semana passada, foi na sexta-feira da outra semana, falava e veredava pela Amazônia, falando lá de uma civilização de gente de 6 milhões de pessoas que moraram por ali. Sim. Falava de trechos de locais que tinham 2 bilhões de anos. Quanta coisa ainda está escondida e a gente não sabe. E a gente tem que ensinar isso. Eu, como professor, eu tenho que aprender, me informar, e não tenho que ser egoísta a guardar só para mim esses tesouros. Eu tenho que abrir para quem precisa saber. Então, obrigado, então, meu caro Sérgio Breno. Até a semana que vem. Até semana que vem.